Estamos ao vivo! Então, Aê! Muito bom dia, dona Bia, como você está? bom dia, eu tô muito feliz. Chegou o meu momento. O Esse seu é o meu momento! momento. Hoje é o seu momento, tá toda arrumada. Tentei me arrumar, gente, não deu tempo, assim. Pessoa que está no meio de um lançamento, vocês relevem, porque a vida ela está um pouco mais corrida que o normal, né, Bia? Você sabe como que é. Pouquinho, Faz pouca coisa, tranquilo. muita diferença, né, um lançamento na nossa vida. É isso, ó, sejam muito bem-vindos ao Pod Teacher, hoje é o episódio 7 e a gente convidou a dona Bea, que é da Fluency School agora, antes era inglês com Bea, e ela foi de uma turma bem passada da formação. Qual turma? Eu fui da turma de abril do ano passado, não é Olha que tão coisa. passado assim. Mulher, mas já tem um tempo aí, um ano aqui, que a Um sua vida tá ano. diferente. Estamos, ó, ela vai contar tudo pra gente. Muito obrigada pela presença, por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. É uma honra te receber aqui. Esse convite foi e voltou muitas vezes, né? Que fui mandando e nunca dava o dia certo. Mas agora já aconteceu finalmente. Para vocês que estão ouvindo no Spotify, o episódio sempre sai às quartas-feiras, mas aqui no YouTube ele sai ao vivo nas sextas-feiras às 11 horas. Hoje, especialmente às 10, por conta do nosso curso gratuito, mas toda sexta-feira às 11 horas a gente tem um Pod Teacher aqui também, com convidados que vieram para contar perrengue. Vou contar de novo qual que é o objetivo do nosso podcast. Não é para você só contar as partes boas. A gente está aqui para contar perrengue que a pessoa passa. A gente está aqui para contar o backstage de verdade. Não é aquela história bonita da internet. É te mostrar que cheguei longe, mas sofri para estar aqui. Eu comi o pão que o diabo amassou em vários momentos. Então é por isso que hoje eu convidei a dona Beth, porque ela tem uma trajetória muito legal. Ela é uma pessoa que tem uma visão empreendedora muito boa desde o começo, né? Quando você estava lá na formação, eu lembro que você dava uma sumida e quando você voltava, você tinha uma novidade muito grande e sempre era um lado empreendedor muito forte. Então fico muito orgulhosa, inclusive, de fazer parte dessa trajetória. Você quer se apresentar, Bia? Oi, gente, eu sou a Bea, eu tenho 25 anos recém-completos. Que eu posso falar que eu não vou falar aqui. Eu sou palmeirense, né? Sou palmeirense, eu sou louca por Turma da Mônica, eu tenho uma tatuagem da Mônica Eu Gótica, lembro. porque ela é baixinha, gordinha e emo como eu. Adoro. Eu não sou emo, mas É... o resto me identifico. Hoje é aniversário do meu sobrinho. Quero mandar um beijo pro Samuel, 15 anos. Então, Oh, dia parabéns, neném especial, da Samuel. titia! Ele ouvindo assim, meu E Deus, tia, que vergonha. que vergonha. Você me fez passar vergonha na internet. É o Criança, objetivo. adolescente é triste. E é isso, demais, né? Eu sou professora de inglês há 8 anos, eu empreendo há 2 dentro do ramo da educação, mas sou comunicadora por formação, fiz rádio e TV, hoje eu faço letras, e já trabalhei em empresas grandes como a Nielsen, já trabalhei na Globo, já trabalhei na Play Kids, que é uma empresa de educação infantil que faz recorrência em educação, então uma startup, foi muito legal a experiência, e tudo isso foi me trazendo até aqui, mas eu vou contando como é que foi. Ótimo. Aqui, ó, já tem gente aqui que veio dar as Ah, boas-vindas. oi, mãe. Oi, Pedro. O Gustavo é provavelmente o seu cônjuge, não é mesmo? É o conge, é o conge. A Bia sempre fala do Gustavo. Ele é o Diego dela. Então, eu sempre falo do Diego, ela sempre fala do Gustavo. É isso. E foi mais ou Então, menos o mesmo rolê, né? Porque a gente começou a namorar e já foi indo e não largou foi. mais. Menina, tava falando isso com o Diego hoje. O Diego falou assim pra mim: tem uma moça que limpa aqui em casa, né? Uma vez a cada 2 semanas, e ela falou: olha, quando foi morar junto, casou, não tem como mais. Aí o Diego falou ontem assim: engraçado, porque a gente foi morar junto no primeiro dia, então quer dizer que a gente já nem namorou, a gente já casou? Aconteceu. Que a nossa história é assim, a gente, eu não sei como que é a sua, mas a gente, primeiro dia que a gente beijou, ele dormiu aqui. Recapitulei as mensagens do WhatsApp que eu tava meio nostálgica. E desde então ele dorme aqui, minha filha. Nunca mais ele dormiu na casa dele. Tipo É, assim, é isso isso. daí é o famoso poder. No caso, eu não posso ainda. Eu já morava sozinha. Eu já morava sozinha há muito tempo. Falei, por que não uma pessoa, um intruso na minha casa? Vamos, Mas vamos ver, vamos ver. a gente deu o primeiro beijo e já saiu namorando. Isso, emocionante. O É mundo é dos sobre ser emocionados. O emocionado. mundo é dos emocionados. É. Inclusive, parece que não, mas a maior parte das professoras empreendedoras tem esse muito gás, esse negócio assim, sabe, muito forte, das que fizeram parte da formação e tudo mais, e das minhas amigas mais próximas, eu parei pra pensar, e um padrão entre a gente é esse.
A gente espera muito até achar a pessoa. E na hora que a gente acha, acabou. A gente sabe que aquela ali vai adiante. A gente não tem medo. Eu tava falando isso. A Ana Lívia é assim. Arrumou um namorado na pandemia, casou. A Bela, minha amiga. Então é assim. Também faz parte do nosso perfil, né? Tem tudo a ver. Ah, o Diego. Estamos todos por aqui. Até o Diego tá aqui. Ei, Ana. Mas, Bia, me conta aqui. Lá atrás, quando você era mais nova, adolescente, você se imaginava tá fazendo o que você tá fazendo agora? Ter sua empresa? De jeito nenhum, gente. Mas você queria? Eu não queria. Pode perguntar pra qualquer amigo meu que me conhece desde a adolescência, eles vão falar que a coisa mais maluca do mundo é eu estar empreendendo. Você jura? Juro, porque meu pai é empreendedor. E daí eu cresci, meu pai nunca faltou nada em casa, a gente sempre teve uma vida muito confortável, mas eu via que era pauleira, era aquela Então, coisa. você já tinha muito perto o que é, né? Ou tu faz, ou ninguém vai fazer por você. E daí eu vi essa vida e eu falava assim, meu, não quero isso pra mim. Eu quero um emprego numa empresa grande, eu quero crescer, fazer carreira e ficar lá. E pronto, é entrar, trabalhar, sair, voltar pra trabalhar, casa, voltar pra casa, viver minha vida. Era o que eu imaginava pra mim. E eu também nunca imaginei trabalhar com inglês, porque eu sempre fui comunicadora. Eu tenho blog desde os 15 anos. Eu também, mas é segredo. Aí, ó. Editando HTML no Tumblr. No Tumblr eu não cheguei a ter, mas eu tenho um blog que eu Aí, colocava ó. poemas, menina. Olha só, Elisa Poeta. Essa fase Eu falava de pegou. moda. Eu falava Olha de pra você moda ver. no meu blog. E daí, por causa do blog, eu comecei a trabalhar com comunicação, fui fazendo várias coisas de comunicação. Conhecimento a gente nunca perde, né? Então, pra mim, foi uma experiência incrível. E nunca imaginei ser empreendedora, nunca. Apesar de já ter empreendido desde muito jovem. A primeira coisa que eu fiz pra ganhar dinheiro na vida foi vender itens pra nerds numa loja online. Olha isso. Então você sempre foi mais esperta, né? Porque a loja online é uma coisa que pegou fama, né? Pegou ritmo lá depois da pandemia. Mas desde antes você já tava fazendo isso. A minha loja online data de 2015. Mulher. E ela tá lá ainda no Facebook. Eu fui uma das primeiras, assim, a começar no dropshipping. Como é que fala? Olha isso. Dropshipping. Dropshipping, eu acho. É shifting. É porque você muda o lugar da mercadoria. Ah. E daí eu fui uma das pioneiras, assim, a comprar no eBay e vender no Brasil. Mulher, sabia que Porque eu fui falava fazer isso no inglês. ensino médio? Mas olha pra você ver. Mas o meu não tinha lojinha online, não. Na época, você já ouviu falar do Mini in the Box? Era um site negócio da China, tinha Não. capinha. Nossa, eu não sei se existe não, tá? Mas isso data de 2013 que eu tô falando, tem muito tempo. Aí, o que aconteceu? Eu gostava muito de pichincha, queria muito. Eu sou muambeira, tá assumida. Então, eu gostava muito de comprar coisinhas. E aí, eu achei esse site e a capinha era muito barata. E na cidade que eu morava em Montes Claros, a capinha era muito cara. A capinha de celular na época era tipo R$25. No site era 5. Eu falava, eu não vou pagar 25. E aí eu comprava. Só que as minhas amigas da escola começaram a perguntar. E aí eu comecei a comprar muito. Então, tô até te falando esse negócio do empreendedora, porque minha mãe falou esses dias. Desde criança, todas as ideias que eu tinham a ver com empreendimento. E eu nunca tinha percebido também. Elisa, eu cheguei no ponto de que quando eu era criança, uma vez eu peguei todos os sabonetes pequenos da casa. Sabe aquele sabonete que sobra? Sei. Eu derreti aquele sabonete e tentei ver a ideia de novo pra minha mãe. Eu não sei de onde que eu tirei que eu ia ter uma carreira corporativa. Acho que você tinha ignorado o seu instinto, então você não tinha percebido ele. Eu queria negar aquilo que já estava dentro de mim. Eu acho que, no meu caso, a galera aqui de casa já tinha, né, minha família já tinha aceitado, porque eu lembro que quando eu era criancinha, eu vendi bombom na escola e eu fui pega, não podia vender bombom na escola. E aí a minha melhor amiga era filha da diretora, e aí ela foi pedir dinheiro à mãe dela pra comprar o bombom, e nisso ela me ferrou, Isabela. Até hoje eu guardo mágoas. Depois disso, antes disso, nossa, olha pra você ver, quando eu tava na primeira série, eu tinha 5 anos na primeira série, que eu sou adiantada na escola, eu vendi pulseirinha na escola. Depois foi esse negócio do bombom, depois foi a capinha, o trem foi só aumentando. Só que, como você, eu não sentia que era a minha coisa, porque do mesmo jeito que você era comunicadora,
eu tinha muito, como é que eu vou dizer? Muito destreza, muito coisa com falar também, com comunicação. Então, meu pai sempre queria que eu fosse advogada, minha mãe também, a galera sempre falava que eu ia ser advogada ou que eu ia ser psicóloga, porque eu sou muito de falar, de aconselhar, de não sei o quê. E eu ali naquele meio, só que eu já dava aula de inglês, e pra mim, nunca foi uma possibilidade trabalhar com inglês como empreendimento, porque na verdade eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, né? Qual foi a primeira vez que você ouviu alguém falar sobre isso? Olha, eu comecei cedo empreendendo. Desde que eu comecei a dar aula em escola, eu comecei a empreender. Mas você já entendia que era um empreendimento? Não, de forma alguma. O que eu entendia? Eu entendia que a escola me pagava R$ 12 a hora e que eu, por fora, recebia 30. E daí, sempre que eu tive dando aula em escola, eu tive meus alunos particulares, assim, solto. Aleatórios. Aham. Ah, posso contar qual a história do Pode, claro. começo? Vou contar do começo. Eu comecei a dar aula aos 17 anos. Meu professor da certificação internacional virou pra mim e falou assim: por que você não vai dar aula? Quando eu tinha sua idade, eu comprei um PlayStation. Ele falou assim. Eu falei, PlayStation é legal, vou dar aula. Comecei a mandar currículo, comecei a trabalhar naquela franquia do Mago. Sei qual é. Trabalhei naquela franquia do Mago. Gente, foi a pior coisa da minha vida. Já começamos muito bem o podcast de hoje. Meu primeiro emprego foi uma bosta. Com 17 anos. Com 17 anos, eu nunca tinha entrado numa sala de aula para dar aula de verdade. Eu recebi pouquíssimo treinamento e era aquela coisa franquia. Então, eles contavam até quantas vezes eu repetia uma frase. Minha aula era gravada. Isso há 8 anos atrás, minha aula era gravada. Eu cheguei Como assim? a ser... Eu não entendi esse negócio. Porque Porque não aconteceu comigo. o método tem um número de repetições que você tem que fazer ali pela PNL e eu não sei o quê. E se você não repete tantas vezes cada frase quanto tá escrito no livro do professor, você não serve para ser professor na franquia do Mago. Isso é de sacanagem. Eu juro. Eu fui chamada de medíocre porque eu não repetia tantas vezes que o livro mandava. Gente, tô chocada, juro. E eles assistiam, então, as gravações das aulas. Eles assistiam as gravações das aulas. Cara, mas quem tem tempo pra isso? Eu não posso falar. Não. Eu não posso falar o que eu realmente penso. Não vai ter, eu não quero tomar processo. Mas aí aconteceu. Meu advogado não tá de férias, mas eu quero deixar ele quieto. Ô, advogado, vamos te poupar hoje. Mas o que eu ia falar? Mas engraçado você falar disso, que aconteceu uma coisa quase assim comigo. Não foi bem isso, não foi a mesma franquia, foi outra franquia. Mas deve ser que eles usam um método parecido, então. Porque tinha também uma quantidade de vezes que tinha que repetir, né? Não era repetir exatamente, porque a frase começava igual e terminava diferente. Era um drilling. Não era isso? Drilling. Então, acho que é isso. Só que aí, o que aconteceu? Eu lembro que tinha 3 alunos na sala e tinha que falar, tipo, umas 8 vezes. E eu falei, 6 tá bom, entendeu? Eu vou fazer 2 pra cada um. E aí eu tomei xingo, porque ele tava atrás da porta e ele abriu e ele falou que eu não tava fazendo direito. E eu fiquei, na época eu não entendi. Agora que você tá falando, meu Deus, tem gente pior, né? Sim. O advogado, não se atreva. Não se atreva. Fique calado. O Ed René mandando pra mim. Não, mas agora que você falou que eu tô pensando, eu acho que eu não tinha maturidade pra entender o que era isso, mas realmente, né, tem isso aí algumas franquias. Cheguei na franquia, eles falaram que eles iam me dar, sei lá, 50%. Eu não era horista, eu era contratada tempo integral. Então, eles falavam que, sei lá, iam deixar tanto do meu tempo para eu preparar a aula. Sei lá, 50% do meu tempo para preparar a aula e fazer atividades administrativas. Quando eles me entregaram a grade de horário, eu fiz a conta, eu fiz a regra de 3, era 83% aula. Não podia levar livro do professor para casa. Então você tinha que trabalhar e tinha que corrigir a lição de casa de cabeça, porque não tinha gabarito. Gente, eu não vou fazer comentários também, que agora, né? Que isso? Tá. Na minha tinha isso aí, tinha gabarito, tá? Eu lembro. Eu lembro de uma professora que ficava sentada lá, aquela que tinha mais turmas, mais alunos, e ela ficava assim, o sábado todo corrigindo coisa. Aí ela corrigia rapidão, porque acho que ela tava acostumada também. Mas tinha um gabarito, o dela eu lembro. Pois é, existia um gabarito que rolava entre os professores sem a gente falar pra coordenação. Um dia alguém morgou e esse gabarito foi pego e foi confiscado. Gente, mas que é isso, gente? Que coisa mais burra? Desculpa, a palavra é essa.
Eu tô 100% aquele vídeo do Caetano Veloso. Você é burro, cara, que loucura. Eu não consigo gravar muito bem o que você fala, porque você fala de uma maneira burra. Maneira burra. Como assim a galera... Isso é pra ajudar? Vamos falar a verdade. Porque, como que era na sua? Porque na franquia que eu trabalhava era tudo de marcar. Na sua não era de marcar? Não, era de escrever frase completa. Às Cristo, vezes pai. textos e, tipo, coisa de redação, sem nenhum tipo de guia. Gente, a minha escola tem 2 anos. A gente tem um guia de nota para cada aluno, de cada nível, de cada parte, cada Mas por que habilidade. tem e lá não tinha? Porque Você é eles queriam ferrar professora. com o professor. Porque você é professora. Uma coisa que eu vim aqui pensando em falar isso. Você, teacher que está me ouvindo, vou falar até olhando para a câmera para você ouvir a voz do meu coração. Você não precisa fazer letras necessariamente para ser um bom professor, mas você precisa saber letras para ser um ótimo professor. Pior que eu concordo com ela. Eu acho que tem muita coisa na letras, inclusive, que eu só fui pegar maturidade para entender agora. Tipo, esse ano passado. Porque muitas das coisas que eu via, na época, não fazia sentido para mim. Eu já tinha a prática da sala de aula e eu falava, nada a ver isso aqui. Hoje em dia eu vejo que tem muito a ver. Mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, você não ter feito letras para começar, tá tudo ok. A maioria das pessoas, inclusive, começou assim. Mas você estar na carreira, estar ali há um tempo e não fazer letras, não querer se especializar nisso. Eu recebi uma mensagem. Eu vou ter que perguntar o que você acha. Eu botei uma caixinha de perguntas no Story esses dias pra trás, de ter um tempo, e coloquei assim: qual que é a maior desvantagem de ser autônomo, né? De trabalhar ali com as suas aulas? E aí, muita gente, a maioria, respondeu que eu tenho que continuar estudando. E aquilo me deu uma sensação tão difícil que eu fiquei assim, gente, que tipo de trabalho você não tem que continuar aprendendo? Eu conto ou você conta? Essa essa sentimento. Porque eram pessoas, tipo, a maioria respondeu isso, não foi uma pessoa, foram muitas, e eram pessoas que não se conhecem. Então, assim, realmente é uma ideia que tá na cabeça de muita gente. Eu preciso falar com vocês uma coisa: o mundo muda, as coisas mudam. Da mesma forma que se o aluno aprende espanhol e ele não pratica, ele vai perdendo. Se você aprende a dar aula e você não continua se especializando, aprendendo e tal, executando, você também perde a sua prática. Tudo é assim na vida, gente. Tudo é assim na vida. Então, quando o professor não quer fazer letras, né? Ele não quer entrar aí, enfim, de especializar nisso e tal, ele não vai dar certo, né? Vamos falar a verdade. Não vai tão longe assim. Porque para você escalar, você precisa saber o que você tá fazendo. Primeiro ponto. Você precisa exatamente isso. Você precisa saber o que você tá fazendo. Né? Precisa saber elaborar currículo, precisa saber fonética, precisa saber como coordenar os professores. Se você quiser escalar de verdade, você vai ter que ter conhecimento de gerenciamento. Tudo isso, ou você vai estudar, ou você vai fazer o quê? Vai chorar? E eu acho isso um ponto engraçado e um ponto interessante a gente ter chamado a Bea, porque os outros professores que eu chamei até hoje são empreendedores individuais, né? Todo mundo é autônomo. Só que no caso seu, você tem uma escola. E daí é bem diferente o que tem que fazer. E Sim. Lá na mentoria avançada, a gente tem a maior parte dos professores também são autônomos, mas tem a Ju, por exemplo, que tem a escola. E ela passa por problemas muito diferentes dos outros professores. Então é interessante esse episódio porque ele vai trazer uma visão de alguém que tem uma escola. Eu tive uma escola também. Eu já tive uma escola com... Eu cheguei a ter 4, 5 professoras simultaneamente, não lembro. Era inglês e espanhol. E assim, o trabalho que dá ter uma escola, gente, vocês não têm noção do trabalho que dá. Me sinto contemplada por essa sua fala. Vou deixar você contar a história de como é que você começou aí e fez a sua escola, porque eu fui te cortando, porque as pessoas precisam entender que a trajetória não é curta, não é rápida, igual todo mundo faz você acreditar. Não é. Então, vamos lá pela linha do tempo, que eu acho mais didático, né? Professor é sempre professor. Eu, com 17 anos, comecei a dar aula na Escola do Mago, não durei um mês, fui demitida, tá, gente? Demitida, porque briguei com a coordenadora. Meu Deus, fui demitida, quebrei o pau. Não briguei. Eu falei, tá bom, fulana, de um jeito mais enérgico. E daí ela entendeu como uma ofensa e na segunda, isso foi numa quinta-feira, teve feriado, na segunda eu não tava mais lá. Depois disso, passei a trabalhar em 2 escolas aqui da região e essas escolas foram muito ricas para mim porque eu pude aprender muito com elas. Em uma dessas escolas eu aprendi uma metodologia muito próxima da que eu faço hoje. Então, eram franquia? Não era franquia, nenhuma das 2 eram franquia. Então eu tinha muita liberdade para desenvolver
desenvolver o que eu queria. E ali eu fui aprendendo a dar aula. Fui tendo um aluno particular aqui, outro ali. Saí para fazer os estágios. Estagiei na Nielsen, estagiei na Globo. Saí da Globo pensando, meu Deus, não quero trabalhar com comunicação nunca mais na minha vida. Jura? A Eu Ju falou a mesma coisa amava. no dia dela. Ela Eu também é jornalista. amava comunicação e amo comunicação porque amo letras. Hoje eu entendo isso. Mas o ambiente era muito ruim. Porque você pensa assim, no seu setor, todo mundo tá divorciado ou brigado com a família por causa de trabalho. E daí você fala, é esse o lugar que eu quero fazer carreira? É esse o A gente não ambiente que para eu pra pensar quero? nisso. Vou até falar. Cara, eu tava falando isso com o Diego esses dias. Você já parou pra pensar que a gente só pensa no quantitativo e ninguém para pra ver o qualitativo? De forma nenhuma, eu vi na hora. Eu vi na hora. Mas e essas pessoas que estão aí dentro? Eles não percebem quando eles entram. A gente não para pra olhar o ambiente que a gente tá trabalhando e as pessoas que estão lá dentro. Eu acho que eu sempre fui muito observadora. Um dado que eu tinha da franquia do Mago era que todos os professores tomavam antidepressivo. Nada contra tomar antidepressivo, gente. Às vezes precisa, mas todos de uma equipe precisam. Que ambiente é Eu esse? não tinha parado pra pensar nisso. Quer dizer, eu nunca tinha conversado com alguém sobre isso, porque ninguém também pensou nisso. Mas eu falei isso com o Diego esses dias. Eu falei, cara, como a gente pode entender. Como é que eu vou dizer isso? Como a gente pode entender a sensação, sei lá, que o colaborador tem ou vai ter dentro da empresa a partir das pessoas que já estão na empresa. E o Diego falou hoje essa frase. Ele falou: às vezes o ambiente molda a pessoa mais do que a pessoa molda o ambiente, ela não percebe. E isso faz muito sentido. Então a Ju falou a mesma coisa. Não sei se você chegou a ouvir o podcast dela, Todos. da Ju Dargani. A Ju falou que ela se sentia mal porque todas as reportagens que ela trazia eram coisas catastróficas e isso deixava ela apreensiva, mal. E o seu caso foi, os colegas de trabalho tinham uma vida particular Conturbada. conturbada e fez você projetar aqui, peraí, eu não quero isso aqui pra minha vida futura. E eu dei um tanto de sorte, porque na época eles falaram, quando me contrataram, que eu tinha muita chance de efetivação e não sei o que, e no fim não efetivaram ninguém do meu ano de estágio naquele setor. Então eu dei sorte. Muita chance mesmo, mas falo isso pra todos. Então eu dei sorte, mas de fato as pessoas efetivavam. É que aquele ano foi um ano meio complicado pra Dona Globo. Mas não fui efetivada, tive um burnout, né? Um burnout aos 20 anos. Eu fiquei 5 meses sem poder trabalhar ou estudar, porque eu tinha uma vida muito corrida, gente. Eu moro em São Bernardo, tinha aula na Vila Mariana, ia trabalhar na Berrine, e da Berrine eu voltava pra casa 10 horas da noite, eu tinha mais 1h30 de trajeto. Meu Deus. E eu saía de casa às 6. Então, imagina como eu tava, assim, acabada. Tive um burnout, fiquei 5 meses sem trabalhar ou estudar. Comecei a trabalhar na Play Kids, que foi a startup que me ensinou a ser uma startup. Porque hoje a Fluence não é apenas uma escola. É uma escola startupeira, que é muito coach de falar, mas é verdade. A gente é baseado em dados, a gente procura ter uma experiência do cliente, a gente procura ter processos bem definidos, a gente procura ter melhoria contínua. Tudo isso é categoria de startup. E eu aprendi na Play Kids. E eu tenho que, inclusive, mandar um beijo para minha chefe na Play Kids, que era a Pri. Pri, eu tô aqui por sua causa. Ai, que Priscila fofa. foi a primeira pessoa que virou para mim e falou assim: vamos mapear um processo? Isso, ela te ensinou, então, Ela uma me gestão de ensinou. processos na época. Ela Cara, me gestão. ensinou. Eu vou parar pra você que tá me ouvindo e vou te falar uma coisa. Você vai lembrar de mim quando você tiver que lidar com isso. Gestão de processos é simplesmente a coisa mais difícil do mundo pra você achar um lugar pra te ensinar. Não tem outra coisa mais difícil do que gestão de projetos. Quem é que ensina essa coisa bem? Pegou na minha mão e me ensinou a fazer. Meu, você teve uma anja na sua vida. Tô até Eu vendo tive uma mensagem aqui, ó. muitos. A sala dos professores sempre nos dá um choque de realidade sobre o que o futuro nos espera. Você só foi de escola de idiomas, né? Você não tem experiência de uma sala dos professores de uma escola regular. Mas me conta, na escola que você tava, a sala dos professores era pau a pau com os colegas lá de comunicação? Tipo assim, a sensação? Como que é? A sensação que eu sempre tive foi que eu nunca ia ter paz no ambiente profissional. O mais próximo de paz que eu cheguei a ter foi quando a Pri foi minha líder, que foi essa líder que me ensinou gestão de processo, pegou na minha mão. Quando ela foi minha líder, e quem ensinava a Pri?
tipo, A da Pri Play foi Kids, seu suporte, mas quem é o suporte dela? E a gente, isso né? daí a gente tem que pensar muito. E a Play Kids foi uma escola pra mim, porque me ensinou recorrência, me ensinou a criar hábito no consumidor, me ensinou cultura organizacional, coisas que são muito importantes e ninguém fala. Porque vem muito de Então, empresa. e saí da Play Kids, fiquei sem emprego no meio da pandemia. E eu falei, bem, vou aqui fazer o que eu sei fazer. Abri um CNPJ, eu fui demitida dia 10 de maio, foi por uma questão de saúde e tudo mais. Dia Dia do meu 10 de maio eu aniversário. fui demitida, dia 14 de maio eu abri meu CNPJ. Eu gosto disso, decidida. Bom, vou fazer algo. Vou fazer algo, ficar parado não é uma opção. Ficar Mesma coisa parado, pra mim. para quem entende o que quer na vida, ficar parado não é uma opção. Não é. Concordo. Não é. Um monte de gente fala pra mim assim: ah, que eu tô no limbo. Ah, que eu tô vendo que. Até assim, não é bem parado na vida, tem uma coisinha ou outra, mas é a mesma coisa que você falou. Se eu tenho um objetivo, eu não aceito não estar em rumo dele, independente do que estiver acontecendo. Se eu não estiver no rumo do meu objetivo, eu não consigo, não dá. Alguma coisa você vai fazer. Você vai fazer um freela, você vai fazer um curso, você vai fazer uma especialização. Chegou nesse tempo que eu tava saindo da Play Kids e criando as coisas da escola, eu fui fazer um curso de UX Design, que é User Experience, experiência do usuário, e ele ajuda nessa questão de mapear processos, de como acontece a jornada do seu cliente dentro da sua empresa, que a gente pensa muito no marketing, né? Funil de vendas, não sei o quê. Mas e depois do sim? O que você faz? Caramba, você tá. Eu falei isso ontem na terapia. Eu falei, a minha psicóloga chama Alice. Falei, Alice, o que me deixa mais revoltada é que o pessoal preocupa muito com botar a pessoa pra dentro. E depois que ela tá lá dentro, larga. E os Ficou com professores Deus. fazem muito o contrário. Você lembra dos seus colegas da formação? Pensam muito da porta pra dentro, não pensa como é que bota esse povo pra dentro. E, gente do céu, são mundos tão diferentes. E eu fico tão assim. Eu fico sem saber o que fazer pra poder unir esses dois. Gente, os dois são igualmente importantes. Sim, sim. E eu vim muito com essa coisa da experiência por ter trabalhado numa startup de educação. E daí cheguei. Vende? A Play Kids é como se fosse um YouTube Kids, Ah, só que com jogos. educativos. É bem educativo, é tudo feito com pedagogo, é muito interessante. E foi uma escola pra mim, foi um lugar que eu aprendi e cresci muito. Mas daí, vivendo o perrengue de ter saído no meio da pandemia, abri o CNPJ, falei, vou dar aula. Levou maio de um ano a abril do outro ano pra eu entender que eu tinha um negócio, de fato. E daí foi quando eu não conheci você. Veja só, eu conheci a sua concorrente. Não vou citar nomes. Lembro dessa história. Mas conheci a sua concorrente falando sobre aprender a ganhar 10 mil reais sendo professor particular. Se você já ouviu alguém falando, vamos ganhar 10 mil reais e lutar Você sua sabe agenda, de quem eu comenta tô aqui, hashtag eu já ouvi. Te juro, eu até falei com o pessoal da equipe um tempo atrás, falei, gente, de onde que esse povo tira o número 10? Por que o 10 mil é o número da vitória? Por que esse trem é tão importante? E lotar a agenda, você lembra que o papo antes era lotar a agenda? Sim. Tipo, eu não sei na época que você entrou, mas na época que eu conheci, era lotar a agenda. Não, mas eu não caí no papo, porque o que aconteceu? Eu fiz o curso, eu participei do lançamento dessa pessoa. E eu fiquei lá 4 dias com um caderninho na mão, você sabe que eu sou dessas. Eu e o meu caderninho, anotando tudo e não tinha o que anotar. E não tinha o que fazer, porque era venda, 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 e não tinha conteúdo. Eu assisti 4 dias. Você achou muito coach? Eu já assisti também, achei muito coach. Muito coach. E não tinha conteúdo. E daí, porque eu interagi, acho que com o conteúdo dessa pessoa, apareceu um anúncio seu pra mim falando da aula que era do lançamento pra formação. E eu falei assim, primeira coisa que eu vi foi que você tinha uma cara diferente, porque você tinha cara de gente. Todo mundo fala isso. Essa cara de quem não passou uma maquiagem pra vir no podcast porque não deu tempo. Essa cara de gente. Tinha uma cara de gente e eu falei, mano, vou dar uma chance pra essa menina. Cara de criança, você ainda deu um voto de confiança. Você tava guerreira, viu? Eu tava na missão. Viu uma guria com cara de criança e falou, vou dar uma chance pra ela. Não, eu falei, vou testar essa menina aqui. Eu assisti as aulas do Digital Teacher, assisti a primeira, a segunda, a terceira, eu acho que era já aquela planilha de gastos.
Ah, essa aula é a mais querida. Vai E acontecer essa segunda-feira da aula semana que mudou a vem. minha vida, gente. Segunda-feira, vocês grudem no computador e assistam essa aula com um caderninho do lado, anotando tudo. Façam a tarefa, ganhem o material complementar. Essa planilha eu uso até hoje. Tá vendo, gente? Pelo amor de Deus, você me dá um voto de confiança. A Bia deu, você me dá um voto de confiança. E aqui, aquela planilha não é bonita. Eu Não. aprendi a fazer pra aquela aula. E eu nunca mudei depois, mas eu aprendi a fazer pra aquela aula, porque eu não sabia fazer planilha, entendeu? Só que eu queria deixar aquilo didático. Então eu sabia que estava ruim, mas que o conteúdo era muito bom. E pra mim, aquilo foi decisivo, assim. Eu te conheci ali final de março, né? Porque logo começo de abril você abriu o carrinho. E você me conquistou naquela aula que você falou sobre precificação. E daí, na aula de precificação, eu falei, como é que eu vou pagar essa menina, né? Porque dura, né? Todos os professores. Ontem eu recebi umas 3 pessoas falando: estou vendo financeiramente como é que eu vou fazer para entrar. Eu vou falar o seguinte pra você que tá vendo financeiramente como é que você vai fazer pra entrar. Eu vou te contar como é que você vai fazer. Você vai parcelar no seu cartão. Você 12 tem um vezes. cartão com limite, você vai fazer em 12 vezes. Em 12 vezes, a Elisa vai cair. Não vai ficar mais de 4 mil reais, né, Elisa? Não, vai, 3 mil em 12 vezes é 12 de. Aí é a plataforma que cobra juros, né? 12 de 299. 299. Com um aluno particular que você pega, você já paga a Elisa. E você vai conseguir esse aluno particular. Você vai, é certeza. E não é um só que Então, você vai conseguir, não, tá? Eu te prometo. eu tava pagando a formação até outro dia, porque eu parcelei em 12 vezes no cartão. Só que eu comecei a formação ganhando, não vou falar valores, mas eu ganhava X, hoje eu ganho 4x. Eu não pedi ela pra falar nada disso, mas eu queria que você prestasse atenção no que você tá ouvindo. E eu quero fazer um parêntese pra falar disso. Você lembra que eu contei que quando eu comprei meu primeiro curso eu também não tinha e botei no cartão? E eu botava muita fé naquilo porque eu falava, gente, eu vou pagar esse negócio na parcela. Eu não tava preocupada com os 4 mil que ele custava. Eu tava preocupada com 400. Como é que eu vou pagar 400 Esses dessa 400 parcela? desse mês. E aí eu Mas consegui. E foi feito assim. Porque se eu não tivesse feito assim, eu não tinha entrado até hoje. só que eu tenho que fazer um adendo. Eu tenho que fazer um adendo no que eu tô falando, porque tem um porém. Não adianta você passar o cartão e não fazer as coisas, tá? Aí você nem precisa passar. Sinceramente, Curso essa é a minha última turma. Se for pra entrar alguém que vai comprar e não vai fazer, eu te digo agora, não compre. Curso pago não é curso que você aprendeu, é curso que você comprou. Para você aprender, você tem que fazer. E isso a gente parece besta a gente falar para professor, mas o tanto de gente que eu vi na minha formação não fazendo as atividades, não fazendo as coisas que tinham que fazer, e depois vindo reclamar que não teve resultado, é claro que você não teve resultado, você não fez nada. Teve uma menina da sua turma, Ai, eu nunca vou esquecer dela. falei, pronto, falei. Ela me mandou um áudio no WhatsApp. Eu não vou esquecer dela. Mandou um áudio no WhatsApp, não, na DM do Instagram. E o áudio dela era assim: Elisa, não consegui não sei o que, de alguma tarefa lá do TCC. Não lembro nem o que era. Alguma coisa no último período. Aí eu falei: você assistiu a aula tal, tal, tal? Aí ela, claro que eu assisti e fiz tudo. Eu abri a plataforma e não tinha assistido. Falei, não, você não assistiu. Mandei uma foto e falei, tá aqui, ó, 0%, você nem abriu esse módulo. E aí ela ficou com a cara no chão e ela nunca mais ela reclamou. Inclusive, acho que nunca mais ela falou comigo, ela deve ter ficado com vergonha. Mas isso é um ponto importante. A gente fala assim, não, tô falando pra professor, claro que o professor sabe. Não sabe, não sabe. Então, na sua turma, eu falei isso com o teacher Diego esses dias. Ele falou, nossa, Elisa, antigamente você era muito mais grossa e tal, você tá mais boazinha. Eu falei, Diego, todas as turmas que eu sou boazinha, entra um pessoal que não faz as coisas. Por isso que eu sou mais grossa, por isso que eu sou mais brava. Porque as pessoas que fazem estão no Pod Teacher, estão aqui hoje, são convidadas para participar. As que não fazem nem chegam até aqui porque nem abriu o negócio, nem executou, nem teve resultado. E eu fico muito chateada. Tem coisa que te chateia mais do que quando você prepara uma aula com todo carinho, um material, um negócio que você pensou, que você gastou tempo, dinheiro e não sei o quê. E a pessoa, e não faz? Não, é de acabar. E eu tenho que falar que não é discurso de coach. Não é discurso de coach. É uma decisão que você toma. Porque a gente começou a mentoria em abril. Em abril, meu avô faleceu. Meu avô, a pessoa mais importante da minha vida. A pessoa que eu cuidava todos os dias. Eu tenho tatuagem pro meu avô. Meu avô faleceu no meio da formação. Eu fiz lançamento em maio do mesmo jeito. Acabada. Eu lembro de quando você mandou a mensagem que ele tinha falecido e eu fiquei
fiquei, nossa, meu Deus, coitada. E naquele momento eu ainda pensei assim, foi até a Mari X que falou comigo, antes de eu ver que você tinha falado comigo, a Mari X falou comigo. Aí eu falei assim, fiquei pensando assim, nossa, ela tinha tanto potencial, ela tava tão ferrenha, ela tava tão coisa, isso vai desanimar ela, não vai querer voltar e nem vai querer fazer. Eu pensei isso, eu pensei, ela não vai fazer mais. Porque nessa mesma turma, tinha uma outra menina que teve um problema pessoal, não foi de falecer, mas foi quase. Tipo, a irmã dela teve um problema muito grande e quase faleceu. E ela era alguém que também tava muito animada e simplesmente ela nunca mais voltou. E eu fiquei pensando que isso ia acontecer com você. E assim, eu não tô aqui pra julgar ou falar ela tá certa, ela tá errada, ela isso, ela aquilo. Só que fazer as coisas, levantar da cama, se colocar pra fazer as coisas é uma decisão. Eu tenho transtorno psicológico, eu trato. E não é fácil levantar da cama todo dia e fazer as coisas. Não é todo dia que eu tô Não mesmo. animada. Não é todo dia que eu tô no pique de fazer as coisas. Só que eu levanto, eu tenho o meu planner, eu vou lá e eu faço. Mesma Inclusive, coisa comprem o planner da Teacher. eu também Eu queria. eu vim pronta para fazer merchan de todos os produtos. Gosto, adoro. Obrigada. Mas a mesma coisa eu também falei, eu falei isso com o meu psicólogo, olha, eu não tô com vontade de fazer nada, sendo sincera pra você, mas eu tô levantando e tô fazendo do mesmo jeito, que eu sou obrigada. Pronto. E a gente Eu acho que quando a obrigação é a gente com a gente não faz. É por isso que o pessoal acaba largando. Porque quem é que. Se você não fizer uma coisa na escola, o que acontece? Você é demitido. E se você não fizer uma coisa no seu negócio, o que acontece? Nada. Você falha e ninguém fica sabendo. Porque a gente tem péssimo hábito de não contar para as pessoas o que a gente planeja. Eu acho isso um hábito ruim, sabia? Porque se você conta para alguém, não precisa contar para todo mundo, não. Você tem o Diego, eu tenho o Gustavo. Se você conta pro Diego, eu conto pro Gustavo, o que eu tô planejando é um compromisso público daquilo que eu tô fazendo. E aí eu sou obrigada a fazer. E aí eu sou obrigada a fazer. Exatamente o que eu faço. Quando eu falo com se eu tô aqui matutando o negócio, que eu acordo mais cedo que ele, eu fico ali pensando. Na hora que ele acorda, eu já tô ali destrinchando tudo que eu quero. Porque daí, pelo menos, eu guardei com uma outra pessoa de fora e ele vai me cobrar. E aí a gente fica ali. Tanto é que o Diego, ele é filho da mãe, tá? Não sei se o Gustavo faz isso com você. Mas o Diego pega as frases que eu falo e joga na minha cara. Então, por exemplo, às vezes eu quero desistir de alguma coisa, ele fala assim: desistir não é uma opção. Só perde quem desiste. Ai, vontade de bater. Ou então, sei lá, não sei o que eu faço, que ele vai lá e joga uma frase minha na minha cara, mas funciona. O Gustavo vai mais na linha do amor. Ele fala: o Diego, aprenda. Descansa hoje, mas não desiste. Ele é assim. Descansa hoje, mas não desiste. E assim a gente vai. Mas o que eu tava falando mesmo? O seu avô faleceu e mesmo assim você fez o lançamento. Eu fiz lançamento. Meu lançamento não foi bom, tá, gente? Tudo deu errado. Tudo deu errado. Minha internet caiu no meio do lançamento. Na aula final. Eu perdi 9 pessoas que estavam dentro da sala. Meu Deus. Sobraram 2. E uma fechou. E como você se sentiu quando acabou? Fala a verdade, sensação que você teve. Não, você lembra do meu debriefing? Eu cheguei na formação assim. Pior do que o cocô do cavalo do bandido. Mas a sensação de falhar por uma coisa que não é culpa sua, como você descreve? Porque eu já tive isso também. E que vontadezinha de sair gritando, correndo na rua, de ódio. É essa vontade, sair gritando, correndo na rua, tirando a calcinha pela cabeça e falando, ódio, eu não merecia, né? Eu fiz tudo que eu podia, e daí o universo não entregou o que eu emanei. Eu merecia, eu merecia. Falei, eu plantei, não colhi, não é justo. E daí a gente vai percebendo que certas coisas são a nossa cup of tea e outras não. Eu fiz outros lançamentos depois. Eu percebi que eu, Beatriz Rogato, não gostava de fazer lançamento. Eu gostava de gerar antecipação, eu gostava de fazer um monte de coisa, mas eu não gostava daquela fórmula exata. Só que para você poder mudar a fórmula, primeiro você tem que conhecer. Eu também já mudei muitas vezes, né, do original que eu conheci. Mas é a mesma coisa que você tá falando. Se eu não tivesse passado pelo original, eu nem ia saber o que você não ia saber nem o que fazer. Você vai falar assim, eu vou gerar uma antecipação. Como que você gera uma antecipação? Eu vejo a Ana do português. Ana Carolina, não sei se ela tá aí. Ela falou outro dia de um lançamento dela sem
sem evento. E é possível, legal. gente, fazer. É possível você fazer um lançamento sem evento. Só que você precisa saber fazer um evento para poder saber como não fazer o evento. E É parece tudo louco, né? possível. Mas E agora que você matou a pau a charada. Por isso que muita gente. Ela aqui, ó. Por isso que muita gente não faz as coisas da formação. Sabe o que eu tô pensando agora? Vê se faz sentido, mas eu acho que o pessoal pensa: ah, não, isso aqui eu já sei fazer, aquilo ali eu não quero fazer, aquilo ali eu não gosto de fazer. Vou pular. E o vou pular é o que te mata, porque mesmo que você não goste, você não queira, se você não tiver experiência de fazer, de entender como é que funciona, você não consegue mesmo, não. E outra coisa, eu vim aqui e eu tenho que falar isso, porque se eu não falar, eu vou explodir. Eu preciso que parem de perguntar nas caixinhas, em nome do Senhor Jesus. Para de perguntar como é que você faz para vender o seu produto sem aparecer. Todo mundo pergunta. Todo Toda vez mundo que a gente fala, pergunta toda isso. vez que a gente É aquela fala. coisa, como é que eu vendo sem fazer antecipação? Como é que eu vendo sem criar conteúdo? Como é que eu vendo sem aparecer? Não Não vende. vem. A resposta não vem. Eu sei que você quer que te desse outra resposta, mas não tem. E isso faz sentido com o que a Bia tá falando, porque olha só, gente, presta atenção. Na escola tinha várias coisas que você não gostava, né? E você aceitava ainda assim por causa do salário, sei lá, do que você precisava. Hoje, você tem muitas coisas que você gosta, trabalha da sua casa, no horário que você quer, ganha o tanto que você quer, não sei o quê, mas essa parte é ruim. E pronto, e vem junto, entendeu? E tem. Ah, Elisa, mas tem como vender sem nunca aparecer, porque o fulano disse pra mim que tem. O fulano tá gastando R$ 1 milhão em anúncio. Você tem R$ 1 milhão pra gastar em anúncio? Eu tô te contando uma verdade aqui agora. Eu vejo. Nossa, ainda bem que você falou disso, porque essa semana eu vi de novo um monte de perfil muito grande que fica sustentando, ai, você não precisa aparecer, você não precisa aparecer, você não precisa aparecer. Eles gastam literalmente R$ 1 milhão em anúncio. Literalmente. Eu sei porque eu sei do backstage deles. Inclusive dá para você pesquisar pelo Facebook, tem um mecanismo que você consegue jogar o nome da conta e ver quantos anúncios estão rodando. Se você faz essa experiência. Qual que é a frase que eu mais falo? Todas as coisas na vida você paga com tempo ou dinheiro. Ou você gasta seu tempo criando conteúdo e a sua cara aparecendo para isso, ou você gasta o seu dinheiro. Se você não tem dinheiro para anúncio, você precisa fazer dessa forma. E as pessoas que tentam te falar outra coisa, elas têm dinheiro para fazer de outro jeito. As pessoas que te ensinam outras coisas muito mirabolantes e gostam de vir, que isso é uma coisa que eu tô vendo muito também, com o filósofo da contramão. Ai, porque não precisa daquilo, não precisa daquilo. Essa pessoa não te conta o que ela faz em vez disso. Não é um milagre de Deus que tem umas concorrentes minhas que eu não... Tem umas que sim, eu simpatizo. Tem outras que eu detesto. E tem uma especificamente que eu não gosto dela de jeito nenhum. Porque o que ela mais bate na tecla é que ela não precisa trabalhar. Eu não preciso trabalhar, eu não trabalho, eu não preciso trabalhar. Precisa trabalhar, minha filha. Se você tá falando isso, primeiro que é uma mentira. Mas segundo que você tá vendendo pro professor uma ideia de que ele é incompetente. Porque o professor vai tentar não trabalhar igual você, dá tudo errado. E ele se sente o quê? Um lixo. Não consigo fazer, ela consegue e eu não. Ela chega lá e eu não, pra ela é tão fácil, pra mim não. E eu criei o Pod Teacher e todas as pessoas que eu chamo aqui, antes de entrar ao vivo eu aviso, é pra contar perrengue. Por quê? Eu criei isso aqui pra te contar que até quem tá lá em cima passa muito aperto, mas não te conta. Por isso que você fica achando que a vida é muito bonita. E aí você se frustra demais, porque a sua não é. Mas, exatamente, esse negócio de não quero aparecer, não quero fazer antecipação, não vai vender, não vai fazer nada, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. E tem mais do que vender. Tem o capítulo 2. Inclusive, eu já estou me convidando para falar na formação sobre experiência do usuário, tá? Já estou me convidando. Bom que você se convidou, porque eu ia te convidar. Graças a Deus. Então, estamos fechadas. Vou te mandar mensagem depois. É sério. Gente, é muito necessário falar sobre a experiência do usuário, porque é um rolê que ninguém te conta. Só que depois que o aluno assina o seu contrato, pelo amor de Deus, tem um contrato. Depois que o aluno assina o seu contrato, o que você faz? Beijo, tchau, vou te ver na aula. Te vejo na aula. Gente, isso não existe mais. Over delivery. A gente tem que... Eu tava falando isso também porque... Tem muito tempo que eu falei isso. Eu comecei a estudar espanhol e francês, né? Com outras professoras, assim. A Jordana, que é mais próxima de mim, e uma outra que não é tão próxima assim, não. Ela é amiga de uma amiga minha. E aí, a experiência é muito diferente, né? Quando você não tá acostumado. E aí, eu virando aluna delas, eu comecei a ver que várias coisas ali eu não entendia o que eu tinha que fazer, ou o que era esperado de mim, onde é que eu entrava, não sei o quê. Porque ninguém tinha me avisado isso antes, ninguém tinha me passado isso antes. E isso começou a causar em mim, nessa minha amiga que tava fazendo essas aulas também, uma sensação de não sei pra onde eu tô indo, não sei o que eu tô fazendo, não sei o que tá esperando de mim. E isso desanima da gente continuar. Eu falei disso com a Leti essa semana. A Leti Letícia
nutricionismo. Um beijo, Leti. Tá fazendo todos os sistemas da escola. Ai, ela é perfeita. A gente tá fazendo uma força-tarefa para poder reformar os cadernos dos alunos, fazer toda a parte de controle de reposições, controle de cadastros. Tudo está mapeado agora. E o que ninguém conta, o que ninguém fala, assim, é que se você não cuida da experiência do seu cliente, você não cuida das pessoas. E da saúde da sua empresa. Mas eu acho que a saúde da empresa fica até em segundo plano quando a gente pensa que eu sou gente, você é gente. Eu quero te tratar com dignidade. Ah, entendi. Você tá falando, tipo, os alunos se sentirem acolhidos. Acolhimento é necessário para a gente fazer educação. Concordo. Se você não está acolhendo seus alunos, se você não está cuidando dos seus alunos de certa forma, eles vão embora. Ainda mais agora que todo mundo tem uma presença online, né? Tá tudo muito democrático, é bom e ruim. Sim. É bom porque você concorre de igual para igual com uma escola de idiomas, que é uma coisa que nunca foi possível antes. Mas é ruim porque você pode perder para muitas outras pessoas que têm um pouco mais de, como fala, disso aí que você tem, de personalização, de humanização. Humanização, em primeiro lugar. Bom dia. Mas é muito complicado, assim, porque as pessoas, elas olham pro sucesso, e eu me considero bem-sucedida dentro daquilo que eu acredito. Eu não tenho tudo que eu quero, eu não tenho a vida que eu sonho, mas eu me considero bem-sucedida dentro das metas que eu coloquei nos últimos anos. E assim seguimos. E as pessoas olham pro sucesso e elas acham que foi um elemento sorte, foi um elemento não sei o que, foi um elemento só. Elas acham que é um elemento só. Você percebeu? Ou é porque você aparece no story todo dia, ou é porque você faz post, ou é porque sua aula é boa, ou é porque, ou não é. Mas gente, não é sempre um conjunto. Posso fazer uma propaganda aqui de uma plataforma para formação que não é de teacher? É de empreendedor. Eu tô fazendo cursos agora na Conquer, já que é para empreendedores no geral. Eu falei, acho que com você sobre isso. Até hoje eu recebi E fala sobre design thinking, fala sobre experiência do usuário, branding, todas essas coisas que hoje ou você entende ou você falha. Então, se você tem essa ideia de que eu vou ser professor, eu vou tirar o meu CPI, o meu Celta, eu vou parar de estudar e o meu negócio vai andar. Não vai, não vai. E mesmo estudando todas essas coisas que eu estudo, às vezes eu passo cada aperto que eu falo assim, Jesus, de onde saiu esse problema? Mas, se você não se prepara, você não resolve. Concordo. E a gente tem que ter muita resiliência também, né? Para o problema acontecer e você continuar andando. Demais, demais. É necessário um foco fora do normal para você conseguir fazer 1 ano de conteúdo direto, por exemplo. Nossa. As pessoas acham que isso é ok, é fácil. Gente, é terrível. Imagina você ter 365 ideias de conteúdo para colocar lá. No Planner da Teacher tem todo ano. Não que tem, mas não era momento de propaganda. Mas assim, não é só uma coisa, mas os posts da Fluence estão bem bons, hein? Gustavo. Gustavo. Gente, o Gustavo marmelada, hein? Marmelada total. Gustavo é nosso redator, além de ser meu namorado. Que aqui reinam as mulheres que colocam seus cônjuges para trabalhar junto. Mas concordo que a gente tem que botar os maridos para trabalhar mesmo para ajudar a gente. Mas isso aí é verdade. A gente tem que ter muita coisa, é muita coisa para pensar. Mas o ponto é, quando eu tô, normalmente, né, as pessoas que eu convido aqui do Pod Teacher têm uma realidade diferente da sua. Eles todos são empreendedores individuais. Então a gente só pensa no que tem que fazer ali para mim e tal. Na sua ideia, você resolveu levar além. Você não só empreende individualmente, você tem uma escola, então você tem outros professores com você e tende a crescer, né? E tá indo muito bem. E aí eu quero saber, a gente já tá caminhando pro fim, mas eu quero saber da história da escola. Sei que tem um vídeo que você queria apresentar. Você quer que eu apresente? Deixa eu abrir. Mas me faz sua pergunta primeiro para eu pensar que ordem eu quero saber da história de quando veio a ideia de, ok, isso aqui tá muito bom para mim, para as minhas aulas, mas eu quero ir além, eu quero outros professores comigo. E eu quero saber também quais são as suas ideias para o futuro da sua escola, porque eu sei que ela foi reformulada, o que você tá pensando, o que fez você mudar o seu plano, que tá indo para outro lugar agora. E aí, como é que é o projeto Fluence? Vamos mostrar o vídeo primeiro? Acho que o vídeo vai mostrar um tanto do que vocês precisam saber. Vamos lá. Vou mostrar para vocês o vídeo de conceito da escola. Deixa eu só ver se tá dando para ver. Tá dando para ver, né? Deixa eu dar play. A gente sempre quer construir alguma coisa.
uma casa, uma carreira, uma família, memórias. Saber, conhecer, fluir. Fluir no mundo gigantesco com o nosso tamanho minúsculo e fazer dos nossos encontros movimentos ao que queremos ser, nós mesmos. E nesta busca por ser e construir, flui o aprendizado, de forma que na medida que construímos nosso conhecimento, somos ainda mais nós mesmos. Na mediação entre o desconhecido e o que é nosso, criamos rios da nossa própria identidade. Eu, você, nós e o mundo em uma dança que nos conecta, nos faz um só. Na força criativa do conhecer e nos emaranhados das conexões mentais, emocionais, físicas e virtuais, nos cantos mais profundos da nossa alma, algo flui, a vida flui. E na fluência da vida encontramos a nossa maior conquista, nós mesmos e uns aos outros. Saber, conhecer, fluir. Fluence. O que é isso aqui que eu acabei de ver? Meu Deus, que lindo! Tô apaixonada. Esse é o conceito da escola. Esse é o conceito da escola. Caramba! Ó aqui a Mayara, perfeita mesmo. Mayara, adorei esse negócio. Menina, de onde veio a ideia disso? Como foi isso? Então, eu acho que quando o professor faz uma escolha de abrir um empreendimento, ele tem que, em breve, pensar se ele vai continuar sendo a sua marca pessoal ou ter uma outra marca que o represente. No meu caso, eu escolhi ter uma outra marca que representasse quem é Beatriz, mas que fosse melhor do que a Beatriz. Vou deixar você falar sozinha, vou ficar Inglês calada. com Bea foi necessário, foi um ponto necessário dentro da minha trajetória para que eu começasse a fazer algo. O que a gente tira de lição? Você precisa começar de algum lugar. Eu não gostava do nome Inglês com Bea. Eu não gostava totalmente da identidade visual. Eu não gostava, eu achava que tinha algo que estava fora do lugar. Mas eu não sabia o quê. E eu levei um ano. Eu levei um ano para entender o que eu realmente queria. E daí é necessário também que o professor tenha um tempo de ócio criativo. Um tempo para descansar e deixar as ideias baixarem na cabeça. Em abril, eu tirei um tempo para descansar e deixar as ideias baixarem. E daí, em cerca de 1 hora, nasceu o conceito da Fluence. Se você voltar ali no vídeo, você vai ver que tem o nosso logo, e o nosso logo tem um conceito muito claro. Eu lembro que eu te mostrei, não lembro se você vê. Mas se você olhar, ali no meio tem uma pessoa. Aqui, né? Sim, A porque cabecinha. as pessoas são o nosso centro, são o centro da nossa atenção. Se você olhar, tem 4 bolinhas interligadas, que são as 4 habilidades de um aluno quando ele aprende uma língua estrangeira. Se você olhar mais profundamente, tem 4 pessoas com uma cabeça só, que são as 4 pessoas interligadas por meio da língua. E se você olhar mais perto ainda, você encontra uma pessoa numa caixinha, que são as aulas online. Meu Deus! Matou a pau, que isso? Gente, quem tá ouvindo só no Spotify, o vídeo tá disponível, tá? Dentro do Spotify, pra vocês darem uma olhada, porque isso aqui vale a pena você ver. Incrível. Você teve essa ideia, assim, em 1 hora. Claro, fui utilizando de muita tecnologia para conseguir chegar nos nomes, nas imagens que eu queria, muita pesquisa e muito contato com outras pessoas. Mostre as coisas que você está fazendo para as outras pessoas, deixem elas opinarem, porque tem significados nesse símbolo que não fui eu que criei. O símbolo estava lá e um amigo falou, eu vi isso. E quando ele viu, eu também vi. E daí eu trouxe isso para dentro do conceito. Então, a Fluence vem da necessidade minha de me divorciar da minha vida pública. Nossa, perfeita. Eu tenho até uma coisa pra falar. Eu ia deixar pra falar no final, mas vou ter que falar isso agora. Você acabou de falar que a pergunta que você mais não gosta, que você mais odeia na minha caixinha é como eu faço pra vender sem aparecer. E agora você tá trazendo um conceito contrário. Eu fiz a minha marca não ser pessoal, não depender da minha imagem mais. Vocês conseguem, que tá ouvindo a gente, entender a maturidade que é você trocar o discurso do quero vender sem ter que aparecer, que é um discurso um pouco preguiçoso, né? Pro discurso do quero transformar isso numa marca tão séria que ela tem a própria identidade, não depende do meu rosto, porque ela tem o dela. Em vez de só não quero aparecer, eu vou trazer um rosto para minha marca, eu vou trazer uma marca para isso que eu tô fazendo. Bizarro.
Bizarro. É exatamente isso. Eu tenho um manual de marca da Fluence, que é como se fosse uma bíblia da marca. E nela eu descrevo até o tom de voz que as pessoas devem falar quando elas forem fazer vídeos oficiais da Fluence. Quando um dia a Bea tiver mais velha e falar, galera, assume aí, tá pronto. Tá tudo pronto. Isso é uma coisa que eu falei lá na mentoria avançada. Não é para todo mundo, tá, gente? Claro que se você quer empreender sozinho, se você quer fazer uma coisa ali mais artesanal, se sua ideia é só sair da escola, se você tá começando agora, do jeito que você tá é o jeito ideal. Tem gente que continua assim a vida toda e está ótimo. São modelos de negócios diferentes. Mas se a sua ideia é crescer como escola, igual a Bea, colocar outros professores junto com você, transformar isso num negócio mais sério, né? Uma escola mesmo, é importante você pensar nessas coisas de longo prazo, porque uma pergunta que eu fiz na mentoria avançada foi: se não tiver você, o que sobra na sua empresa? E ela funciona? Exato. Ela existe sem você? E até ano passado, para mim, Elisa, não existia sem mim. Até eu diria dezembro ou janeiro desse ano ainda era muito complicado. Dessa vez ela existe inteiramente sem mim. Obviamente que eu ainda faço as aulas, o negócio todo, mas todo o resto acontece sem mim. Que o Diego veio me perguntar que mensagem que ia sair, eu falei, não faço ideia. Ele, que post que vai sair, eu falei, não sei. Que negócio que vai ter, eu falei, não sei. Não sou eu mais. Não é sobre mim, tem uma empresa inteira, tem um monte de gente atrás, muita coisa acontecendo, só que é uma construção, né? Que demora. Sim, demora. E demanda. Demora e demanda. Só que aí Porque... a gente tem que pensar que tem o curto e o longo prazo, que a maioria das pessoas pensa o quê? O curto prazo. Vou fazer agora, vou ter resultado. Ah, não me preocupa com isso não, outro dia eu vejo. Ah, outro dia eu vejo. Ah, não, agora pra mim tá servindo. E nunca vai preocupar com o longo prazo. Só que assim, gente, enquanto você não tira um momento para pensar no longo prazo também, tem uma frase legal de um livro, deixa eu ler ela aqui. Se você não fizer isso, você nunca vai chegar na vantagem, segurança, sei lá, de ter o longo prazo. Aqui, quer ver? Era um livro que eu li, chama Sem Esforço, você já leu? Que é o que vem depois do essencialismo? Não, mas vou anotar aqui, sem esforço. Cara, esse livro é perfeito. Ele fala assim, ó, por que tanta gente vai empurrando com a barriga os problemas, grandes ou pequenos, por muito mais tempo que o necessário? Porque, em geral, administrar um problema leva menos tempo do que solucioná-lo. E daí vive de apagar incêndio, né? Tá sempre apagando incêndio em absolutamente todas as áreas da vida. O Diego vai fazer a contribuição dele. Fala. O Diego sempre traz uma frase de coach, mas eu amo. É de outro livro também, eu não lembro qual. Tava lendo muitos ao mesmo tempo. Mas ela fala assim, você não ganha um cargo e começa a exercer ele. Você exerce ele antes de ganhar. Matou a pau, Diego. Muito obrigada. Meu cônjuge favorito. É o brabo. É o brabo. Não tô de jeito. Isso é muito verdade. Isso, caramba, tem tanto a ver com o que a gente tá falando, né? Amor, solta aí uma frase nos comentários. Vai, Gustavo. Ô, Gustavo, vamos lá. Você é redator, cara. O Diego tá pedindo desculpa aqui. Gustavo, hoje foi do Diego. Mas demanda, e daí você vê que as pessoas que elas estão acostumadas a lidar com problemas e não com soluções, elas estão sempre apagando um incêndio. E elas nunca estão fazendo planejamento a longo prazo. Essas semanas que eu tirei para pensar na Fluence... Essas semanas que eu tirei para pensar na Fluence, a minha empresa continuou trabalhando, os professores dando aulas, os alunos recebendo, tudo acontecendo. E eu não imaginava que isso ia acontecer nos próximos 5 anos, e aconteceu agora. Olha pra você ver, hein, Bea? Que trem que cresceu rápido. Se você fizer as coisas da forma certa, elas têm resultado. Mas não adianta querer resultado sem fazer nada. Não adianta. Muito verdade isso. Nossa, muito verdade. Todo santo dia eu penso nisso. Eu penso no longo prazo, eu penso no que tá por vir. E ontem, meu assunto principal da terapia, até engraçado, mas o assunto foi, eu falando pra Alice assim, Alice, a vida inteira eu só pensei no longo prazo. Então eu abri mão de muita coisa, sacrifiquei muita coisa que eu podia ter tido lá atrás, porque eu pensava, e você me conhece desde o começo, você sabe, né? Eu sempre tava focando no que eu ia ter lá na frente, então eu sempre pensava no futuro da empresa, investia mais em educação, em aperfeiçoamento, em equipamento e tal. E aí eu falei, Alice, esse lançamento tá sendo mais fácil da minha vida, porque tá tudo pronto. Daqui, cara, tudo que vai sair de e-mail, de post, de mensagem, de não sei o que, de aula, tá pronto. Não é que tá pronto assim, tem que dar um ajustezinho ou outro. Esse tá pronto. E
isso me deixou chocada, porque eu fiquei assim, eu sempre pensei no longo prazo, e agora que o longo prazo chegou, o que eu faço? Como assim eu tenho que aproveitar? Eu não tô acostumada com isso. Você Então, aproveita. Você isso é muito aproveita. chocante. E isso é legal falar para vocês, porque quando a gente está começando, a gente tá apagando fogo e tá construindo longo prazo ao mesmo tempo. E é muito cansativo. E, nossa, como é desgastante, porque você tá ali lidando com o problema que você tem agora, lidando com as aulas que você tem que dar, com, sei lá, os cursos que você tá fazendo, mas você ainda tá preparando um negócio do futuro. E é muito mais fácil, mais cômodo você largar o futuro para depois falar, depois eu vejo isso, deixa eu só lidar com o que tem agora. Mas quanto mais você vai fazendo isso, mais difícil vai ser esse futuro que você tem. E agora que eu tô, né, vivendo essa facilidade de um lançamento todo planejado, de uma equipe muito alinhada, de gente que eu adoro trabalhar junto e tudo mais, tá até chocante pra mim. Tá até fácil demais. Fala o que é isso. Mas sabe, tem duas coisas da fala que você trouxe que eu preciso comentar. Primeiro, investir em educação, equipamento, investir de volta na sua empresa. Hoje, a maior parte do dinheiro que eu ganho vai de volta para a empresa, não fica para mim. Eu tô aqui com meu terninho do Agostinho Carrara, mas eu tô economizando no que eu posso. Por quê? Porque eu preciso pensar na minha empresa a longo prazo. Outra coisa que você trouxe, esse investimento em educação, em ouvir as pessoas, em conhecer, em saber as coisas. Se você não tem sede de saber, como é que você vai ensinar? E daí eu falo isso com muita propriedade, porque eu tive a mentoria da Elisa, eu estou fazendo a minha mentoria para certificação internacional, eu tenho assessoria pedagógica até hoje. Maiara, um beijo. E assim, trazendo essas pessoas para perto de mim, gente que é melhor do que eu para perto de mim, para que eu possa crescer junto. E o outro ponto que eu gosto de trazer é como essa galera que a gente traz junto faz toda a diferença. Que olha só, vou trazer de novo o exemplo seu e do Diego. Você encontrou alguém que soma com você, que em alguma coisa é melhor do que você. Em muitas coisas. E daí você traz essa gente para perto de você, não pelo interesse de ganhar alguma coisa, mas pelo dividir. Uhum. Pela caminhada que você divide. E daí eu tenho que fazer um carinho especial para minha equipe. Hoje a gente tem jurídico, comunicação, pedagógico, e eu tenho que agradecer minha equipe, porque, cara, vocês são demais. Vocês são melhores do que eu em muita coisa. E eu agradeço por ter vocês na minha equipe. Eu agradeço por ter essa galera junto comigo. É reconhecer que o outro tem valor pra gente. E se você não reconhece que a sua equipe tem valor pra você, esquece, ela nunca vai crescer. E se crescer, vai ser aquela equipe desmantelada, sabe? Nossa, isso pra mim é uma coisa tão importante. Eu trabalhei em umas empresas de gente muito grande do mercado digital, muito, muito grande. E era muito engraçado. Todas as reuniões que eu ia, ou todos os momentos que eu via o pessoal junto, sei lá, no grupo, e eu ficava, caramba, o dono dessa empresa, ele não age como uma corporação ali. Ele age como, eu sou rico, ganho dinheiro, vocês todos trabalham para mim. Meu Deus, como era desconfortável e como eles eram desorganizados e ninguém estava zelando pela empresa em si, porque ninguém se importava mesmo com o que estava acontecendo, não tinha um amor ali. Até a Ana falou aqui, ó, eu tenho uma resistência em contratar outros professores. Como está a sua experiência? Ana, não é uma experiência fácil, porque você tem que escolher muito bem quem você vai contratar. Mas, uma vez que você contrata, treina e cuida, essa pessoa tende a permanecer com você e sendo sua parceira. Aí tem uma frase que eu gosto muito, é que a gente geralmente contrata por técnica e demite por comportamento. Não conhecia essa frase, mas eu gostei. Engraçado que eu contrato por comportamento. Eu contrato por comportamento e eu ensino a técnica. Se precisar, você também faz isso? Eu tenho o manual do teacher sendo feito agora, tipo uma universidade corporativa, para a gente poder treinar essas pessoas, porque é mais importante para mim que a pessoa tenha culturalmente a minha fala do que ela seja um professor com Celta e Delta. E ó, eu fiz um símbolo de nariz para cima, tá, gente? Para quem tá só ouvindo. Ou que não queira aprender, ou que não queira tratar os meus alunos com carinho. Você tá certíssima, certíssima. O Arley trabalha aqui com a gente na empresa, ele faz uma escola, não sei nem como é que chama isso, que o Diego fez também, um negócio de programação aí, e eles falam muito, até ele me mandou um gráfico esses dias, que é assim, dentre as 10 competências mais buscadas no mercado de trabalho, 2 são técnicas, todas as outras 8 são soft skills.
são comportamentos, são forma de lidar com pessoas, são, tipo assim, vocês pararam pra pensar o quanto é importante. Gente, hoje eu fui a uma padaria, hoje, tá? Hoje, às 8 horas da manhã, eu e o Diego. Foi horrível. Eu entrei na padaria, fui perguntar do queijo quente, a falta de educação, a rispidez que a mulher olhou pra mim e me respondeu, eu saí da padaria. Eu ia comprar várias coisas, simplesmente ignorei tudo e fui embora. Falei, do jeito que ela falou comigo, eu nem quero continuar. Aí eu fui no supermercado. No supermercado, a mulher me tratou da mesma maneira. Então, assim, a gente precisa pensar que, igual a Bia falou, técnico você ensina, o comportamento não. Então, se você for contratar alguém, inclusive, contrate por isso, por ter valores parecidos, por estar próximo de você, por querer o mesmo que você, porque não é possível ensinar isso pra alguém. Não é possível ensinar personalidade pra alguém. Esse é um processo de autoconhecimento gigantesco. Porque se você não sabe quem Maioria da sua você equipe? faz, Mauri, não. Ó, ele falou, como tu faz pra pagar o justo pros teachers estando do outro lado da história? Simples, acreditando que a minha equipe é gente e que sem eles eu não sou nada. É simples. Hoje um professor da Fluence ganha o que é um salário muito próximo de um professor de SESI e Senai. Consegue Eu não ver? tenho o tamanho do SESI e do Senai. E aqui a Como gente tá você falando faz, não é uma pergunta quando esse é um dos seus valores. Você simplesmente faz. Eu vejo muito também isso, que é o seguinte, o pessoal que... vou dar esse exemplo dessa pessoa que eu tava falando antes, claramente não vou mencionar nomes, mas trabalhei para uma pessoa muito grande e ele tem uma equipe muito grande e para mim era muito esquisito também, porque ele ganha muito dinheiro, mas aí ele gasta todo esse dinheiro ostentando muitas coisas, sabe? Carro, casa, viagem principalmente, bolsa cara, sapato caro, enquanto a galera da empresa não tem nada e tipo... É muito discrepante, né? O que ele vive e o que eles vivem. Então eu sempre ficava pensando como essas pessoas se sentem trabalhando ali, como essas pessoas estão, porque eu não durei muito tempo. Eu fiquei ali só para a experiência e fui embora. Mas eu acho que enquanto isso não for um valor seu, isso não for importante, igual a Bea falou, é inegociável, sabe? Não tem opção de não fazer. Você vai ser uma dessas pessoas, você vai ser aquilo que você jurou destruir, né? Famoso Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E a questão muito maior é que a gente tenta cuidar da experiência do professor tanto quanto a gente cuida da experiência do aluno. Essa semana eu recebi 3 feedbacks de professores diferentes falando o quanto estão felizes, o quanto a escola é organizada, o quanto a escola é humana, quanto eles gostaram do kit que eles receberam para dar aula. Um professor chega na Fluence, ele não chega para dar aula e ele pega o computador dele com a câmera dele e o fone dele e as coisas dele e ele que lute. Não, chega um kit na casa dele com mesa digitalizadora, ring light. Se precisar de câmera, a gente manda. Se precisar de fone, a gente manda. Na verdade, fone vai para todos. A gente manda todo o material de escritório que ele vai necessitar. Quantas escolas você já viu fazendo isso? Nenhuma. Digo mais. Professor na Fluence tem convênio odontológico. E esse é o primeiro benefício que a gente conseguiu dar para os professores. Porque a nossa meta é ter convênio médico e auxílio academia. Olha isso. Você realmente está pensando muito longo prazo. Eu gosto muito disso. Eu fico Porque muito tem orgulhosa. que pensar. Essas são as pessoas que fazem o meu negócio possível. Se eu não lá, pensar já tem gente querendo nelas... ser contratado por você. Se eu não pensar nessas pessoas, quem vai pensar nos meus alunos? Mas aqui, é só porque você é professora. Quantas escolas de idiomas vocês conhecem no planeta que fazem isso? Estou falando para todo mundo que está ouvindo a gente, independente de onde você está ouvindo a gente. Quantas escolas de idiomas, quantas escolas vocês conhecem, nem só de idiomas? É porque você é professora, tenho certeza absoluta. Você é professora e você se importa. E a nossa maior guerra aqui, né, você deve ter percebido nos Pod Teachers, está sendo contra as escolas de idiomas, as franquias, principalmente. Porque as franquias, qual que é o foco da franquia? Dá lucro. É educar, é ensinar, é acolher, não, é dar lucro. E você está construindo um projeto muito diferente, um projeto muito inspirador, muito bonito. Eu fico emocionada, inclusive, de ouvir falar. E eu fico muito orgulhosa, cara. Você é muito nova, você teve uma perspectiva de futuro muito boa. Tudo que você está construindo é muito bacana. O pessoal quer entrar, quer trabalhar com você, olha. Ela é muito humana. O pessoal tá tudo orgulhoso de você. Você trouxe sua família, seus colegas de trabalho para aparecer e tá todo mundo aqui feliz, torcendo por você no chat. E você pode ter certeza que é justamente por esse seu valor de
pessoas. Porque se não fosse assim, não ia estar onde tá. E você merece tudo isso e muito mais. Eu sei que é difícil, que quando a gente tá começando, a gente fica mal, porque a gente, nossa, mas é tão difícil, tanta coisa pra gastar, tanta coisa. Se eu só pegasse esse dinheiro e enfiasse no meu bolso, era tão mais fácil, era tão mais leve. Mas o nosso valor é acima de tudo, né? É mais importante. Ele tá dentro. Quem a gente é, a gente nunca deixa de ser. E a minha mãe falou aqui no chat, ela é muito humana. E é isso que eu sou gente. Então eu não vejo como tratar outro ser humano de uma forma diferente que não seja como gente. E é isso que eu espero das pessoas ao meu redor também. Que elas tratem os meus alunos como gente. E que a gente se trate com carinho. Porque, no fim, o amor é quase que uma política pública. Se você for ler esse livro aqui, ó, Mulheres, Cultura e Política, da Angela Davis, ela vai falar um pouco sobre política pública baseada no carinho. Se você pegar para ler tudo sobre amor, da Bell Hooks, ela vai falar como o amor transforma a política, como o amor transforma a sociedade. E eu faço tudo isso com amor. Eu faço tudo com amor. Eu vejo isso em como você faz as coisas. É muito gostoso caminhar com você, porque eu lembro do dia que você me falou assim, que estava dentro das suas metas, que a sua equipe ficasse feliz de trabalhar com você. Tava lá e eu lembro que acho que um dos dias mais felizes desse ano para mim foi quando a gente tinha contratado uma gerente de projetos e aí ela fez uma reunião comigo e aí ela foi falando de cada pessoa da equipe na época que ela fez reuniões individuais, falou assim, essa aqui, ela adora você, ela te admira muito. Aí chegava na próxima, essa aqui, ela gosta muito de você. Aí na outra, essa aqui, ela gosta muito de você. E eu fiquei, assim, muito emocionada, porque eu falei, meu, como é bom saber que eu tô proporcionando uma experiência de trabalho muito melhor do que a que eu tive e que o pessoal gosta de estar aqui. E para mim isso é tão importante, é tão gratificante, para mim é tão resultado, né? De tanto esforço todo dia. A Mayara sempre fala comigo assim, você tem noção das coisas que você tá fazendo? Você tá anotando tudo que tá acontecendo? Porque tem coisa que você não vê em número. Foi meu aniversário agora, dia 18 de maio. E eu recebi tantos presentes de alunos, tantas mensagens de carinho. Isso não se traduz em número, mas isso é gente cuidando de gente. Isso não tem preço. Você chegou a ver o dia que... Você viu, né? Aquilo que aconteceu comigo, do ataque e tal, no Instagram. Eu fiquei arrasada, que era um grupo inteiro, da sua turma, inclusive, falando besteira e tal, falando mal de mim. E depois chegou até mim e eu tava num dia muito fragilizado, então eu fiz uma live e eu acabei chorando. E aí falaram mais mal ainda, que eu tava me vitimizando, não sei o quê. E eu fiquei arrasada, não pela pessoa que começou, mas pelo tanto de gente que tava ali falando. Só que no dia que eu fiquei mal, que eu dei o grito, um monte de gente mandou mensagem falando que não era para eu desistir, que eu fiz diferença no trabalho deles e tal. Mandaram um presente aqui para casa também, um monte de gente mandou coisa aqui para casa. E eu nunca me senti tão querida nesse dia que eu parei para pensar e perceber aquilo que você acabou de falar. Não tá em números, né? Tá ali, mas a gente não vê. E eu falei, não, meu trabalho faz diferença. Meu trabalho faz diferença e eu vou continuar o meu trabalho sim, porque ele, sabe, ele vai chegar alguma coisa. Aqui, eu consegui. Obrigada, já tem chegado, Elisa. Já tem chegado. É que a gente... Vou falar um negócio que vai soar prepotente. Mas pessoas com visão tendem a não reconhecer quando o resultado não é exatamente aquele que a gente planejou. E é muito raro esse que é o problema. A gente planejar, é muito raro a gente planejar esse tipo de coisa, porque ninguém te ensina que você tem que ser feliz com o seu trabalho. Perfeita colocação, perfeita colocação. E quando eu consegui ver, eu fiquei, como assim, gente? O que tá acontecendo? Esse ano, pra mim, tá sendo tanto altos e baixos, eu tô aprendendo tanto. Tá uma loucura, tenho certeza que você também. Eu tô. Mas a gente vai ter que caminhar para um fim, porque eu tomei mais tempo que deveria, inclusive, desculpa. Mas eu queria que você me dissesse, eu sempre pergunto no final, me dá um conselho para os teachers que estão querendo chegar a ter uma escola igual você, a empreender. Às vezes até os que não querem ter uma escola, mas os que estão querendo
seguir nesse caminho de ter o próprio negócio e que ainda enxergam só como é só um Instagramzinho que eu vou abrir, fazer uns posts e vender? Eu posso Que dar dica 2 você daria? conselhos? Pode. Conselho não se dá, vende, mas esses eu vou dar de graça. Primeiro, comece. Você precisa começar de algum lugar e você não vai se orgulhar de onde você começou. Se você se orgulhar que começou tarde demais. Isso é verdade. Eu olho para os posts de quando eu comecei e eu falo assim, putz, faria tudo diferente. Eu olho para a empresa que eu tinha quando eu comecei e eu penso, putz, faria muita coisa diferente hoje. Só que eu só sei porque eu comecei. Então comece. Comece de algum ponto. Olha só, eu demorei 1 ano para chegar num nome que eu gostava, numa identidade que eu gostava. Eu demorei 1 ano para conseguir desenvolver uma comunidade. E tudo isso graças ao ponto de que eu comecei. Então, comece. E o segundo ponto que eu tenho para dar para você é que se você quer fazer disso o seu negócio, e se você quer disso um meio de vida, e se você quer disso uma forma de que as pessoas te respeitem, que você tenha autoridade, que você chegue na sua casa e não precise ficar falando que você não precisa de um emprego de verdade, porque você já tem esse tipo de coisa, você precisa se tratar como uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica não é uma pessoa física. Uma pessoa jurídica tem necessidades diferentes da pessoa física. Saiba separar, mas saiba também valorizar o que precisa ser valorizado. Se você não tem um contrato, se você não tem uma agenda, se você não tem hora para trabalhar, se você não tem os meios para transformar o seu empreendimento num negócio, quem vai te levar a sério? Então, Se comece. você não se leva a sério, ninguém vai. te E eu leva. vou falar a verdade. Se você não tem nada disso que a Bia tá falando, é porque você não se leva a sério. Comece, mas comece sabendo que você precisa ser uma empresa. Essa empresa não precisa ser você, mas você precisa começar de algum lugar e você precisa se levar a sério. Sempre. Sempre. Leve você. Se você se levar a sério, as pessoas vão te levar a sério. E, enfim, as coisas vão acontecer. Isso eu gostei muito. É um valor muito forte meu também. Aquela aula que você mais gostou minha foi por causa disso. Eu falei, separa a sua pessoa física da jurídica e a conta da pessoa física da conta jurídica. Porque vocês não são a mesma coisa. Gente, acho que resumindo todo esse Pod Teacher, o que eu posso te dizer é a frase do Diego: não é esperar o seu emprego chegar para você começar a agir nele, é começar a agir nele para ele chegar, tá bom? Então, faça o que você quer que a sua empresa seja, tá? Já comece certo, comece estruturando, não fica pensando só em apagar fogo, porque vai existir um futuro, ele vai chegar, tá começando a chegar para mim e para Bey, a gente tá ficando assim, meu Deus, e vai chegar para vocês também, vocês vão ficar bem animados. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de aparecer, desculpa que demorou, muitas coisas acontecendo, mas espero que tenha sido bom, prazeroso para você também, né? É muito bom falar sobre isso, porque apesar da gente falar dos perrengues, eu sinto que eu consegui trazer um pouquinho também dos dias de glória, né? Sim. A pessoa tá assim, ó, esse aí eu gostei, que a pessoa já quer se inscrever para participar, trabalhar com você. Esse é o ponto número 1. Mandem currículos, gente. De tempos em tempos a gente tá recebendo professores. Fluence Underline School, não é isso? Fluence Underline School tá aqui na minha tag. E é isso, galera. Eu queria agradecer o espaço, Elis. É sempre um prazer estar com você. Eu aprendi e aprendo e aprenderei muito com você ainda. Eu que agradeço. Sempre muito bom te receber. Eu queria só lembrar 2 coisas que tá anotado que eu sabia que eu ia esquecer de falar, gente, mas hoje tem Teacher News e a Bea me contou que ela assina, tá? É a nossa newsletter gratuita. Ela é enviada toda sexta, meio-dia, para o seu e-mail. É só você se inscrever no link da minha bio. Lá a gente fala... Qual que é a sua parte favorita da Teacher News? Eu gosto do aluno da semana ou do destaque da semana, sabe? Porque eu saí uma vez no destaque e eu fiquei muito feliz. Mas a gente sempre traz notícias do mundo que são relevantes para o professor de idiomas. A gente traz ideias de post para vocês fazerem, o que está acontecendo aí na mídia. E vamos trazer os destaques também, que é importante. Você só conquista aluno, Elisa, porque você entrega muito. No gratuito, né? Não é porque, nossa, a Elisa fala. Não, você vai lá e faz.
E eu preciso que vocês façam também, por isso que eu dou o exemplo. Então, assim, se você quer aprender de verdade, o seu lugar é o FMDT. Se você for só para ficar olhando minha cara, não precisa não. E terça-feira a gente abre as vagas da última turma da formação, que foi o curso que a Bea fez, que ela aprendeu, né, essa parte de captação de alunos e de crescimento da empresa e tudo mais. E é a nossa última turma, Bea. Última turma, menina. Não vai ter mais. A gente cresceu bastante, graças a Deus, e não tá dando conta de fazer esse acompanhamento individual mais. Então, ele vai passar a ser coisa de mentoria. Todas essas tarefinhas, acompanhamentos, essas coisas aí, vai última turma da nossa formação. Espero que vocês apareçam também, caso vocês queiram. Muito obrigada pela presença de todo mundo que veio assistir a Bea também, que eu vi que vocês são fãs de carteirinha dela. Ela merece. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo Pod Teacher na semana que vem. Você vai na aula hoje do FMDT? Hoje eu não vou conseguir porque eu vou dar aula, mas eu vou assistir. Porque às vezes vocês deixam um pouquinho depois e daí eu assisto um pouquinho depois. A gente tá deixando o link de uma página linda. Vou até te mostrar a página. Tá lá dentro do grupo, a gente tá mandando. A gente fez uma página só pra isso, você não tá entendendo. Dessa vez, a gente tá mais do que preparado. Quer ver? Eu vi a página. Você viu? Fala sério. Vi. Aquele caminhozinho assim, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Absurdo. Eu fiquei apaixonada nesse caminhozinho assim. Aqui, você gostou desse caminho? A rota da formação, gente. Tá a coisa mais linda. Então, assistam, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada, Bea. Gente, muito obrigada a todo mundo. Bom almoço. E até mais ver. Beijo. Tchau, tchau.